Então, há pessoas que dizem: hoje vai ser um dia difícil, hoje vai ser um dia terrível. De acordo com as suas circunstâncias, você está liberando palavras que determinarão aquilo que você é e o que você vai viver, porque a morte e a vida está no poder da língua. As nossas palavras determinam aquilo que nós somos. Então, comece, a despeito de qualquer coisa, a declarar aquilo que a palavra de Deus declara. E hoje é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos, amém, queridos? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? E antes de nós darmos continuidade, eu gostaria que você levantasse da sua cadeira, você abraçasse pelo menos 12 irmãos e desse uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, amém? Vá lá atrás, vá aonde você tiver alguém que você queira abençoar. Libere uma palavra profética. Você é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ir voltando para o seu lugar. Amém, queridos? Podem sentar. Ontem nós finalizamos falando sobre semeadura. Semeadura é a oferta que define o nosso futuro, é a oferta que semeio para o meu próprio benefício. E ontem nós demos uma direção para você plantar algo nessa manhã, plantar uma semente para o seu futuro, plantar uma semente para esse próximo tempo, para esse próximo ciclo, plantar uma semente na sua vida, na sua empresa, na sua família, pelo seu ministério, plantar uma semente. E nós mostramos ontem como Deus, Ele nos dá instruções quando nós precisamos de um milagre. Interessante é isso, que todas as vezes que nós pedimos a Deus um milagre, Ele nos dá instruções. As instruções de Deus, elas são chaves para abrir portas de milagres. As instruções de Deus são chaves para mudar a nossa história. E se você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz que algumas coisas aconteceram. Não sei se a sua Bíblia está igual à minha, mas aqui na minha diz que depois destas coisas, depois de algumas situações que Abraão viveu, situações difíceis, situações complicadas, situação da divisão com Ló,
a separação de Ló com ele, situação de quase perder a sua esposa para Faraó. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Diga para quem está do seu lado: não temas. E Abrão conversou com Deus. Ele disse: Senhor, o que vai ser de mim? Porque eu já ando contigo há muito tempo por uma promessa e ela não aconteceu ainda, e o meu filho parece que vai ser o Eleazar. E Deus falou: não é assim, não será assim. Versículo 4 ele diz: este não será o teu herdeiro, mas aqueles que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E Deus levou ele para fora e disse: olha o céu, quantas estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. Versículo 8, olha o que Abraão fala para Deus. Ao que lhe perguntou Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-lo? Como vou viver esse milagre? A partir do versículo 9, Deus dá instruções para Abraão. Deus diz: toma uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha, uma pombinha, e prepara um sacrifício para mim. Então veja que Abraão estava precisando de um milagre, estava precisando de um filho, um milagre, e Deus deu para ele instruções. Então isso é muito interessante, e nós precisamos entender essas coisas. Eu já contei várias vezes o testemunho de uma mulher que chegou na igreja. Eu ouvi o testemunho dessa mulher, ela falando na rádio. Ela estava num momento terrível na vida dela financeira, e ela entrou na igreja e ela disse: pastor, eu preciso de um milagre. E o pastor deu uma instrução para ela. O pastor deu para ela um envelope e falou para ela trazer uma oferta. Quando ela recebeu aquela instrução, ela ficou extremamente irritada, ela ficou extremamente desapontada, porque na verdade, quando muitas pessoas estão vivendo um momento difícil, elas querem que numa mágica as coisas aconteçam, e na verdade a nossa vida é resultado daquilo que nós vamos escolhendo na nossa caminhada, da forma como nós vamos definindo. E as instruções, elas vêm para mudar a nossa forma de pensar, para mudar o nosso jeito de agir. Porém, a resistência em seguir as instruções é que tem feito com que muitas pessoas permaneçam do mesmo jeito. A resistência em seguir as instruções. Abraão estava querendo um filho, e Deus deu instruções para ele. E logo depois que ele faz o que Deus mandou, que ele vence os ataques do inimigo, o Senhor vem e confirma, e no capítulo 18, Abraão tem um filho da sua esposa Sarai. Abraão tem o filho tão esperado. Então isso é muito interessante, é tremendo, porque Deus, ao nos dar instruções, Ele não dá apenas para nós aquilo que nós estamos necessitando no momento, mas Ele dá uma chave para nós vivermos abundantemente todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? Porque se você receber a solução do que te angustia hoje, isso não te garante que você vai viver de novo, que você não vai viver de novo a mesma coisa. Porque se você não mudar a tua mentalidade, se você não mudar a tua forma, é igual pessoas que têm descontroles nas suas finanças. Eles sempre buscam resolver o que lhe angustia e não o que gera. Então,
ele busca resolver apenas aquilo que lhe angustia. Deus, eu preciso pagar uma dívida, mas ele não quer aprender a sair das dívidas. Você paga uma dívida hoje e amanhã você tem outra. Quando Deus nos dá instruções, Ele nos dá instruções para mudar de vida, e o que nós precisamos é mudar de vida. Posso ouvir um amém, queridos? Mudar de vida, mudar nossa mentalidade, mudar nosso jeito de ser. Se nós temos uma mentalidade diferente, nós passamos a ter uma chave para viver de forma abundante. Amém? Então, as instruções, elas são o meio pelo qual nós temos acesso ao milagre. O problema do homem perdido, ele foi resolvido por uma instrução que Deus nos deu: todo aquele que crê no Filho será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, eu preciso crer, eu preciso fazer o caminho de aceitar, de receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, por isso que nós precisamos entender que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a pregação aqui do púlpito, quando você ouve os ensinos do seu discipulador, quando você ouve as direções proféticas, elas são chaves que precisam ser praticadas, elas precisam ser aplicadas na sua vida. Todos os dias, do púlpito desta igreja, jorram instruções preciosas para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Vocês estão numa campanha, toda quinta-feira, derrubando muralhas. Se você perceber, cada dia você recebe uma instrução para vencer um obstáculo. Mas se você ouvir as instruções e não praticar, você termina a campanha com as suas muralhas intactas, porque você está recebendo a instrução para dar 7 voltas, você só está dando uma. Você está recebendo a instrução para circundar a muralha calado, e você está conversando com todo mundo, ouvindo todo mundo, e o seu coração se enchendo de dúvida. Você está recebendo a instrução para no último dia dar 7 voltas, e você está achando que só pode dar 3, porque são muitos. Há uma instrução que precisa ser seguida, e se nós não seguirmos as instruções, as muralhas não vão cair. Então Deus, Ele nos direciona para mudar a nossa vida. Por isso que Paulo, ele diz que eu preciso renovar a minha forma de pensar, eu preciso mudar. Isso é santificação. Santificar é mudar a mente, santificar é mudar o meu jeito de pensar, é mudar o meu jeito de pensar, porque o jeito que eu aprendi a pensar e a agir me levaram para longe dos propósitos de Deus. Agora que eu renovo a minha forma de pensar e eu sigo as instruções da palavra, eu passo a viver dentro do contexto dos princípios do reino, e aí eu posso ter os benefícios do reino de Deus na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. O objetivo desse seminário é trazer essa consciência para nós, trazer essa consciência para você. Então, a semeadura, ela define o nosso futuro. É uma oferta que eu semeio para o meu próprio benefício. A semeadura me faz descobrir o que é semente e o que é pão. A semeadura, ela me faz entender que tudo pode ser ativado através de uma atitude de fé. A semeadura me mostra que eu só tenho direito a uma colheita quando eu planto. A semeadura, ela me mostra que eu preciso provocar o meu futuro. Então, tudo isso é bíblico, é bíblico. A bênção que Deus estabeleceu quando Noé fez o sacrifício, logo depois do dilúvio, é que Deus disse: não vai faltar semente e sementeira, não vai faltar frio e calor,
não vai faltar inverno e verão, não vai faltar chuva e estação sem chuva. Ou seja, Deus deu tudo para o homem e instruções para o homem usar aquilo que Ele deu. Então, nós precisamos ter isso em mente. Se nós não tivermos essa mentalidade, nós não vamos passar de religiosos que ocupam o seu tempo semanalmente na igreja, mas não mudam suas vidas. E Deus quer que a nossa vida mude. Nós estamos em reforma, amém, queridos? E 2016 será o ano em que vai ser diferente. Deus vai mostrar a diferença entre aquele que lhe serve e aquele que não lhe serve. 2016 será o tempo que vai ficar claro, a sua vida será um resplendor de Deus nesta cidade, nessa nação. Por quê? Porque Deus está reformando o nosso coração. Não é porque nós temos uma promessa só, é porque Deus está reformando nossas atitudes. Queridos, nós começamos o ano em 3 meses de jejum. Sabe quando que isso aconteceu? Eu não me lembro de começarmos um ano mergulhado em 3 meses de jejum. Um dos apóstolos da regional falou: mas por que 3 meses? Eu falei: porque é instrução. E ele tentou me questionar alguma coisa. Eu falei: meu irmão, eu recebi essa instrução do meu mentor e eu estou indo. Se você não vai, tchau. Não, eu vou. Porque não dá para ficar discutindo. Eu recebo uma instrução, eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Eu não vou ficar: mas vem cá, eu tenho um pastor sobre a minha vida que para uma coisa ele serve, para outra não serve. Esse é o grande problema de muitos discipuladores. O seu pastor só serve para você quando ele fala aquilo que você gosta. E geralmente aquilo que você não gosta é aquilo que é mais importante para a sua vida. Aquilo que muitas vezes é amargo é o mais importante para a sua vida. Então, meu pastor falou: olha, começo do ano nós começamos um jejum, porque Deus me deu essa palavra profética. Eu gostei de toda a palavra profética, porque será um ano de bênção, será um ano disso, será um ano daquilo. Esse homem é um homem de Deus. Mas toda promessa é filha de um mandamento. Não, esse negócio de jejum, por que jejuar 90 dias? Por que eu não posso jejuar outra coisa? Não, porque a direção é essa, a instrução é essa. Essa é a instrução. Então, eu até não sei se falei com o Jair, no dia 26, eu fiz 21 anos de casado, e desde o ano passado, eu e minha esposa tínhamos planejado sair para um jantar, tudo, e agora caiu no dia do jejum. Aí eu liguei para o meu apóstolo e falei: vem cá, você pode me liberar só no jantar? Ele falou: eu libero para você ir num restaurante vegetariano e fazer uma ótima refeição. Mantenha a aliança. Eu falei: muito obrigado. Mantenha a aliança. Agora quer dizer que jejum, você vai mexendo nele do jeito que quer? Que jejum é esse? Então, ou eu creio ou eu não creio. Eu falei: obrigado, meu apóstolo, eu só pedi instrução dada, instrução obedecida. Alguns dias depois, um discípulo da igreja me ligou pedindo a mesma coisa. Falei: glória a Deus, porque eu já tenho a resposta. Faça um churrasco vegetariano e mantenha a aliança. Muito obrigado, apóstolo. Instrução. A gente quer adaptar as coisas e depois é a mesma coisa que você fala: eu vou fazer um bolo, mas eu não tenho ovo. Aí terminou o bolo e fala: mas por que esse bolo está tão ruim? Porque você não seguiu as instruções. Então siga as instruções. Nós precisamos seguir as instruções. Diga para quem está ao seu lado: você está entendendo isso? Quer milagre? Segue as instruções de Deus. Segue as instruções de Deus. É muito interessante. 2 Reis capítulo 4, uma mulher procurou o profeta Eliseu, e ela disse para o profeta Eliseu: eu perdi meu marido, fiquei endividada, e amanhã os credores virão levar meus filhos como pagamento. Eu preciso de um milagre.
E o profeta deu para ela o quê? Instruções. Estão entendendo isso? O profeta deu para ela o quê, amados? O profeta não botou a mão na cabeça dela e disse: receba a prosperidade na sua vida. Ele falou: vou lhe dar a instrução. O que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Essa é a sua semente. Então procure vasilhas vazias, não pouca, muitas, peça, leva para dentro de casa e derrama esse azeite nessas vasilhas, e depois que você derramar, você vai ver o milagre de Deus chegando na sua história, na sua vida. Ela encheu as vasilhas e foi atrás do profeta novamente, dizendo: as vasilhas estão cheias de azeite, o que eu faço? Vende, paga a dívida e vive com o restante. Instruções. Ela foi lá e vendeu. Se você perceber, o milagre veio no momento que ela seguiu as instruções, porque em um dia ela teve o azeite multiplicado e conseguiu vender todo esse azeite. No outro dia o dinheiro estava lá para pagar o credor, porque seguiu instruções. Não é só o milagre da multiplicação do azeite, o milagre de vender todo esse azeite multiplicado em um dia, apóstolo. Muita gente não para ver isso. Tudo aconteceu em um dia, porque no outro dia, a palavra dela é: amanhã o credor vai vir. Ela seguiu o quê? Instruções. E é isso que eu preciso que você entenda. Daqui, jorra instruções todo dia para a sua vida. No seu M12, jorra instruções todo dia. A sua reunião de liderança, segunda-feira, jorram instruções. Sigam as instruções, você vai multiplicar, você vai prosperar, porque nós precisamos ser desatados para fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Amém, queridos? Para fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Você já deve ter assistido algumas vezes aqueles filmes do Harrison Ford, o caçador da arca perdida, e a gente vibra, né? Mas aquele cara está seguindo o que? Instruções. E seguindo instruções, ele passa por perigo, ele passa por desafios, ele passa por tudo, e a gente vibra, fala: meu Deus, e a gente torce para ele não desistir. E eu quero dizer algo para você, esse caçador da arca perdida, e tem uma instrução de Deus: por favor, não desista, não pare, porque tem um tesouro que você vai achar. Tem um tesouro que você vai achar. Siga o mapa, siga a palavra, siga a direção, e você vai ter a sua vida mudada, transformada. É isso que nós precisamos. Interessante, queridos, que muitas vezes eu amo o mover do Espírito, mas muita gente entra no mover do Espírito, mas nem entende o que está acontecendo. Entra no mover, cai, chora, pula, e quando sai lá fora a vida continua igual. Você está entendendo? Mas se o mover do Espírito vier acompanhado de instruções, nós seremos completos. Nós seremos completos, porque eu posso vir num culto e eu ver a glória de Deus aqui, voltar para minha casa e a glória de Deus não entrou lá. Na segunda-feira minha vida continua do mesmo jeito, na semana minha vida continua do mesmo jeito. Um dia eu estava tocando a glória de Deus aqui, no outro dia a vergonha está me invadindo. Então nós precisamos entender que Deus quer mudança de vida. Amém, amado? Deus quer sua vida mudada, transformada, e é isso que faz a grande diferença. Amém? Quantos entenderam isso? Aplaudam bem forte ao Senhor. Amém, queridos? O que eu honro, eu vou atrair. A unção que eu honrar, nela vou prosperar. Uma coisa é respeito a Deus, outra é o amor a Deus.
Aquele a quem você respeita, você terá sua atenção. Você pode amar uma pessoa, mas tratá-la desrespeitosamente. O teu respeito está o quanto você aplica em conhecer, aprender e gastar seu tempo com ele. Quanto de conhecimento você adquirir através de seus livros. Então, você vai mostrar respeito e honra a Deus no momento que você praticar o que a palavra dele manda. Uma coisa que Deus sente é quando duvidamos dele. O prazer de Deus é quando cremos nele. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Uma das coisas que Deus mais ama é quando ele vê alguém andando pela sua palavra, fazendo aquilo que a palavra manda. O que eu ouço determina o que eu creio. A palavra de Deus é sabedoria para a minha vida. Amém? Nós vamos, nesse momento, antes de continuar, dar uma oportunidade para aqueles que trouxeram suas sementes, trazerem aqui. Nós vamos orar. Cadê o Samu? Amém? E você vai poder trazer a sua semente. Dê nome para essa semente hoje. Dê nome para ela. Diga o nome dela quando você estiver no altar. Senhor, essa semente aqui se chama isso, se chama aquilo. Essa semente aqui, ó Deus, ela é pela multiplicação dos meus negócios. Essa semente aqui é para que eu saia de todo nível de endividamento. Essa semente aqui é para ver a minha casa completamente restaurada, restabelecida. Dê nome a ela. Que nível de semente Deus lhe pediu? Traga aquilo que Deus lhe pediu, porque com certeza Deus mandou o profeta na sua casa, não para comer sua farinha, mas para mudar a sua sorte. Amém, queridos? As instruções que vêm a nós são para mudar a nossa sorte. Amém? Se coloque em pé. Amém. Amém. Levante a sua oferta, esta semente, e diga: Pai, o que tenho na minha mão é uma chave espiritual. O que tem na minha mão é uma obediência a uma instrução. E eu sei que o que está na minha mão já tem o poder dentro dela para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, eu sei que eu posso esperar, no nível do que eu estou plantando, uma multiplicação, no mínimo a 30, no máximo a 100, porque é o que a tua palavra diz. E o que eu planto, eu colho na proporção do que eu planto. Então hoje, diga: hoje eu venho ao altar nessa convicção, nesta certeza que eu colherei nesses próximos meses, no mínimo 30 e a 100 por um, de tudo aquilo que eu estou plantando hoje. Eu tomo posse dessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar e plantar a sua semente. Jesus, eu senti tudo guia. Jesus, eu senti tudo guia. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus, o centro de todo meia. Jesus, o centro de tudo que há. O início e o fim,
desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Adore a Ele, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Aleluias. Jesus é o centro de tua igreja. Declare isso. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Senhor, nós apresentamos estas sementes no teu altar, na tua presença, e oferecemos diante de ti, que é aquele que traz dentro das tuas leis e princípios a bênção de derramar a chuva sobre nossas sementes. Abre os céus sobre este lugar e derrama chuva sobre estas sementes, e que elas possam frutificar a 30, 60 e a 100 por um, meu Pai. Mas eu quero lhe fazer um pedido nesta manhã, Pai, que antes de terminar os nossos 90 dias de jejum, a colheita seja completa e total na vida de cada um que está aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Aleluias. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Você pode sentar, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. A próxima chave, ela fala da nossa autoimagem, nosso autorretrato determina a nossa conduta. Ou seja, a forma como eu me vejo, isso é muito importante, porque o que determina o que nós somos não é o jeito que as pessoas nos veem. O jeito que as pessoas nos veem não muda a nossa vida, é o jeito que nós nos vemos, é como nós nos vemos. Os 10 espias, quando chegaram trazendo o relatório para Moisés, eles disseram: naquela terra havia gigante, e aos nossos olhos, não eram os olhos deles, aos nossos olhos éramos como gafanhotos diante deles. A autoimagem daqueles 10 espias era negativa, era uma imagem que não mudou mesmo sendo libertados do Egito. A forma que eles se enxergavam não mudou mesmo depois que eles foram arrancados do Egito. Veja, você pode mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de tantas coisas, mas se você não mudar internamente, se você não mudar a forma como você se vê, dificilmente você vai ser alguém que consegue praticar instruções. Aqueles espias, eles tinham uma instrução de Moisés de olhar a terra, percorrer de norte a sul, leste a oeste e trazer um relatório da terra. Não é trazer um obstáculo, trazer, olha, nós vamos entrar na terra, Deus nos deu a terra. Mas quando eles voltaram, eles disseram: nós não podemos entrar. E ao invés de trazer um relatório positivo, eles diziam: essa terra engole os seus moradores, devora. Tudo isso por conta de uma autoimagem, de algo aqui dentro. E é interessante isso, queridos, porque muitas pessoas estão aprisionadas na miséria por conta da sua autoimagem, da forma que se vê. Há muita gente que não consegue acreditar que possam ser produtivas, que possam ser líderes de êxito. Há muita gente que não consegue ir adiante no ministério, não abrem suas células porque estão presas numa autoimagem negativa. Coisas que muitas vezes bloqueiam o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui, ele pode usar, mas a pessoa está bloqueada. Eu me lembro na minha adolescência que eu tinha uma autoimagem muito negativa de mim mesmo, e por isso eu era uma pessoa extremamente tímida. Havia um nível de timidez tão grande na minha vida, que às vezes eu saía com meu irmão, e quando eu encontrava algum amigo dele, eu ficava ali todo, e ele dizia: cumprimenta. E naquele momento que ele falava: cumprimenta a pessoa, Alan Carlos, eu me sentia mais humilhado ainda, porque eu sempre tinha medo de me expor às pessoas. Quando na minha classe chamavam o meu nome para a lista de presença, eu ficava vermelho, eu ficava rubro, havia um medo muito grande. Porém, eu permiti que o Senhor me curasse, eu deixei Deus me curar, mudar a minha estrutura, porque se eu não permitisse que a cura de Deus viesse na minha vida, eu nunca estaria ministrando aqui hoje. Eu não poderia ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas, eu não poderia ser um instrumento de Deus, porque como que eu iria me levantar? E eu quero que você entenda isso, querido: unção nenhuma consegue superar uma baixa autoestima. Apóstolo, como o senhor pode falar isso? O rei Saul, quando saiu da presença de Samuel, ele recebeu uma unção para profetizar. A unção de Deus
fez com que ele profetizasse junto com os profetas, mas logo depois que a unção profética passou, ele continuou o velho Saul, com uma baixa autoestima terrível. Então nós precisamos mudar o nosso autorretrato. E é interessante, essa imagem eu amo, um gatinho se olhando, olha como é que ele se vê, um leão. É assim que você precisa se ver. Você precisa se ver do jeito que Deus lhe enxerga, do jeito que Deus lhe formou. Imagine esse gatinho olhando no espelho e vendo a imagem de um leão. É assim que ele se sente. Como você se sente? O leão da tribo de Judá habita dentro de você. Posso ouvir um amém, queridos? O leão da tribo de Judá habita dentro de você. Nós temos na Bíblia a história de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, a Bíblia diz que ele ficou aleijado dos 2 pés, quando ele perdeu num só dia o pai, o avô e o trono. A ama que foi correr com ele, tropeçou, derrubou ele, e ele foi aleijado, morar numa cidade chamada Lo-debar. Essa palavra Lo em hebraico som é não, e um lugar sem paz, um lugar sem suprimento. Essa era a morada dele, na casa de Maquir. A palavra Maquir é vendido. E esse menino cresceu com uma baixa autoestima muito grande. O dia que Davi chamou Mefibosete, o dia que Davi mandou chamar Mefibosete à sua presença, e ele disse: Mefibosete, e Mefibosete disse: eis-me aqui. E Davi disse: não temas, eu vou restituir tudo o que foi tirado de você, eu te abençoarei, e tu comerás e tu sentarás para sempre na minha mesa. Então Davi estava dizendo para ele: ei, não tenha medo, eu não venho te matar, eu não te chamei para matar, eu te chamei para te restituir. E Mefibosete falou algo para Davi muito interessante, porque isso escancarava a alma dele. Mefibosete diz: quem sou eu para que você trate um cão morto como eu? Ele se sentia como um cão morto, algo fétido, algo sem valor. Quem sou eu? Então olha a autoimagem desse homem, olha o autorretrato desse homem. Está na mesa do rei, está na presença do rei. Tem muita gente que está na presença de Yeshua, o rei dos reis, Senhor dos senhores, que está dizendo: ei, igreja, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu vou te restituir e vou te colocar sentado, eu vou te abençoar e te colocar sentado na minha mesa todos os dias da tua vida. Todos os dias. Eu preciso ter o meu coração mudado, eu preciso colocar as feridas da minha alma para ser curada pelo bálsamo de Gileade. Eu preciso deixar que o Senhor de Gileade, Yeshua HaMashiach, me liberte de todo nível de feridas que foram lançadas sobre a minha vida, que mexeram com o meu autorretrato. Eu preciso disso, porque a baixa autoestima é uma das piores coisas. Eu vejo pessoas talentosas, pessoas com talentos tremendos, pessoas que têm dons maravilhosos, mas que por conta da baixa autoestima são pessoas insuportáveis, são pessoas difíceis de se conviver, são pessoas que estão sempre arrumando um problema ou outro. Por quê? Porque a todo momento a sua alma, ela pede algo que não vai ter. Nós precisamos ser curados. Discípulos com baixa autoestima é complicado, porque alguém com baixa autoestima não segue instruções, não tem condição de seguir instruções. Nós temos outro exemplo, Saul. Saul era um homem de baixa autoestima, e a baixa autoestima de Saul levou a quebrar os princípios do discipulado com o profeta Samuel. Você pode perceber que alguém com baixa autoestima dificilmente vai manter um discipulado até o fim, porque pessoas de baixa autoestima, elas querem ser alimentadas nas suas feridas.
E nenhum ser humano do mundo vai conseguir alimentar alguém assim. Uma esposa com baixa autoestima, ela não quer um marido, ela quer uma pessoa para sugar, e não vai existir um bom relacionamento. Um marido com baixa autoestima, ele vai se tornar uma pessoa insegura e vai sufocar sua esposa, seus filhos, sua família. Da mesma forma, um discípulo com baixa autoestima, ele vai ser alguém extremamente trabalhoso, e ele nunca vai conseguir ficar firme. Por quê? Porque ele não quer um discipulador, ele quer alguém que fique alimentando sua alma, que fique alimentando sua vida naquilo que não é produtivo. Na verdade, o que nós precisamos é de cura, Eu convivo com algumas pessoas assim, e é tão difícil, porque essas pessoas, elas se tornam um saco sem fim. Você pode estar com elas 364 dias no ano. Se você não conseguiu ficar um dia, elas vão dizer: você não me cuidou no dia que eu mais precisei. Não é assim? Você não olhou para mim no dia que eu mais precisei. O dia que eu mais... Então que dia era esse? Todos os dias eu estava com você. Então é impossível alguém manter uma relação sadia com uma pessoa de baixa autoestima. E eu quero que você entenda isso, porque ao detectar a nossa baixa autoestima, nós precisamos buscar cura. Nós precisamos chegar para os nossos discipuladores e dizer: olha, eu preciso de cura, eu preciso ser transformado, porque se eu não for curado, meu casamento vai ser destruído. Se eu não for curado, a minha vida profissional não vai para frente. Se eu não for curado, eu não serei um grande discipulador, eu não serei um discípulo, eu não conseguirei levar adiante. Precisamos de cura. Uma pessoa de baixa autoestima não consegue ser curada. Ela não consegue, se ela não se abrir, se ela não for até o fim, se ela não deixar Deus fazer um milagre na vida dela. E o que cura a baixa autoestima? Renovação de mente. Diga comigo: renovar a mente. Santificação é renovação de mente. Santificação é renovação de mente. Sabe por que Deus manteve um povo por 45 anos no deserto? Porque Ele precisava renovar a mente deles. Se não renovasse a mente deles, eles iriam se tornar escravos na terra prometida, porque a mentalidade deles era escrava. E por isso que uma geração inteira morreu, e só não morreu Caleb, porque tinha uma mente já renovada. Só Caleb, de 650 mil homens, só Caleb permaneceu vivo, dos homens que saíram do Egito, porque Josué era uma criança quando saiu. A gente precisa parar e pensar nisso. Não é porque eu estou assistindo o culto na igreja, não é porque a unção do Espírito vem na minha vida. Tem muita gente que baila no Espírito, mas a sua alma continua doente. Tem muita gente que ora em línguas, mas a sua alma continua aprisionada no Egito. Nós precisamos ser inteligentes o suficiente para aproveitar esse lugar chamado Gileade, a igreja, para que Deus nos cure completamente, e não ficar aproveitando para que tenha alguém ali mantendo minha ferida. Infelizmente, muita gente ferida encontra um outro ferido para ficar alimentando suas feridas. Isso acontece muito no discipulado. Muitos discípulos se afastam do seu discipulador e se ligam a pessoas feridas no discipulado para formarem situações extremamente constrangedoras, difíceis, para ferir o líder. Por quê? Porque só sabe fazer isso, não sabe fazer outra coisa, não se abre, não se deixa, não consegue seguir instruções. Há muitas pessoas aqui que se abrirem para seguir as instruções, serão transformadas completamente, amados, completamente. Muitos casamentos estão falidos por causa dessas doenças, dessas feridas. Por quê? Porque se não houver uma cura, não tem relacionamento que se mantenha. Não existe isso. Nós precisamos entender essas coisas.
Tem gente que não para mais de 6 meses num trabalho e depois diz: o diabo me expulsa. Não é o diabo, é você. Não é o diabo está recebendo uma culpa que não é dele. O diabo tem um monte de defeito, mas muitas vezes é a própria alma da pessoa, porque ela só consegue ficar bem no lugar até que as pessoas conheçam ela. A hora que as pessoas conhecem, não suportam mais, dizem: não dá para ficar com você, porque você não é pessoa de relacionamento. Então, a gente precisa mudar a nossa autoestima. Posso ouvir um amém? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém, queridos? Isso é muito sério. Isso aqui é um segredo. Isso aqui é um segredo. Nós não herdaremos a promessa se nós mantivermos uma imagem negativa de nós mesmos. Veja que Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Saul, queridos. Eu vou repetir mais uma vez: foi Deus que escolheu Saul. Deus disse para Samuel: está aqui o próximo rei, de uma das tribos mais amadas por Deus, da tribo de Benjamim. Deus diz: ele vai ser o próximo rei. E Deus diz, para confirmar que sou eu que escolhi ele: quando Saul sair daqui, eu vou mudar a natureza espiritual dele, ele vai profetizar. Ele se tornou um profeta, mas a mente dele era adoecida. O dia que Samuel foi apresentar Saul como rei, não achava o cara. Aonde estava Saul? Escondido. Olha só, no dia de apresentar o rei estava escondido. E era assim que Saul se sentia. Agora, qual é o perigo de uma pessoa com baixa autoestima? Quando ela assume uma liderança, ela se torna uma pessoa perversa, perseguidora. Ela se torna alguém desconfiado de tudo e de todos. A baixa autoestima leva alguém a ser desconfiado de tudo e de todos. Pior do que um discípulo com baixa autoestima é um líder com baixa autoestima, um chefe, um gerente, um pastor, alguém que tem autoridade. A baixa autoestima leva a pessoa a desconfiar de tudo e de todos. Ele não confia de ninguém, e ele está sempre arrumando problema para perseguir alguém. Saul perseguiu o homem que mais amou ele, Davi. Davi era um cara tão curado no coração que ele conseguiu servir Saul. Imagine você servir um líder que quer te matar todo dia. Todo dia Saul queria matar Davi. E Davi nunca lançou uma lança contra Saul. Quando Saul se tornou perito em jogar lança contra Davi, Davi se tornou perito em se desviar das lanças, porque uma pessoa curada de alma, ele consegue saber o que Deus quer na vida dele. Amém, querido? Uma pessoa curada de alma é uma pessoa livre. Uma pessoa com boa autoestima é uma pessoa capaz de começar do zero e chegar lá em cima, porque ele não tem problema. Ele não tem problema de servir, ele não tem problema de começar lá por baixo. Ele não tem problema de limpar a cadeira. Uma pessoa com baixa autoestima, se ele limpar a cadeira num dia, no outro dia ele diz: estão me humilhando lá na igreja. Se ele varrer lá na empresa dele, ela vai dizer no outro dia: estão me jogando agora, me puseram lá para baixo. Mas uma pessoa com boa autoestima, ele diz: achei uma oportunidade, ganhei uma oportunidade, estou fazendo algo relevante. Por quê? Porque está com o coração curado. Em nome de Jesus, que a cura do Senhor venha completo sobre a vida de cada um que está aqui. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor, amém? Isso é chave espiritual. Isso é uma chave espiritual, amém? Se não for curado, não consegue ser discipulado essa pessoa. Davi possui uma boa autoestima, por isso conseguiu cumprir tudo o que lhe foi ordenado, inclusive servir a Saul. Uma pessoa que possui baixa autoestima não procura um líder para receber direção, e sim para lhe dar consolo. Isso aqui é uma diferença.
A baixa autoestima faz o discípulo procurar o líder, não para receber direção, mas para ter pena dele, ter dó dele, para ficar. E aí, quando o líder, em vez de dar aquele consolo que ele quer, o líder dá direção, o líder não serve mais. Um dia eu estava com um casal de pastores da minha cobertura, e conversando com eles, dei direção para um dos cônjuges, porque aquele cônjuge queria que eu dissesse que aquilo que estava acontecendo estava tudo ok. E eu disse: não, isso não é correto, isso não é certo, você precisa mudar. E fui muito firme. Chegou um momento em que eu tive que mandar aquele cônjuge ficar quieto, porque agora quem iria falar era eu. Você precisa de direção. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, coisa nenhuma. 2 meses depois, essa pessoa chegou diante de mim e falou: eu não quero mais a sua cobertura. Vocês estão entendendo? A minha cobertura serviu até enquanto eu não dei direção, instrução. Eu falei: está abençoado em nome de Jesus. Porque discípulo que não quer instrução não é discípulo, que não quer mudar de vida. E há muitos pastores que são assim, há muitas ovelhas que são assim, há muitos empregados que são assim, há muitos patrões que são assim. Eu conheço empresas que contratam uma consultoria, e a consultoria, quando chega no real problema da empresa, que é o dono da empresa, eles despedem a consultoria, porque ele não quer mudança. Ele não quer mudança. A consultoria vai lá, porque ele fala: não, minha empresa está com problema. A consultoria vai lá, quando ele olha, ele fala: o problema da empresa é você. Você precisa mudar. Vai embora. Não quero ouvir isso. Eu gostaria que você me falasse que alguém está me roubando, que alguém está tirando de mim. Quem está roubando sua empresa é você. Eu? É. Quem está quebrando a sua empresa é você. As pessoas não querem ouvir isso. Por quê? Porque o baixo, alto retrato abre uma porta para que demônios aprisionem a alma da pessoa. Nós precisamos ser livres. Posso ouvir um amém, queridos? Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero poder ouvir coisas que eu não gosto, mas que eu preciso. E eu não vou ficar achando que aquilo ali é uma coisa pessoal comigo. Eu quero ser livre. E se eu achar, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. Só para você ter uma ideia, queridos, esse problema que eu trazia na minha infância era muito sério. Eu me lembro que eu tenho um irmão que ele é 1 ano mais velho que eu. Até um determinado tempo da minha vida, eu olhava para aquele meu irmão com uma inveja muito grande, porque tudo que ele fazia era melhor que eu. E o interessante é que ele me elogiava, ele sempre descobria coisas na minha vida que eu não sabia. Ele me convenceu uma vez que eu era um pintor. Eu não sei nem escrever direito, ele me convenceu que eu era pintor. Eu pintei as camisas do nosso time de futebol inteiro, Leão do Norte. Foi a única vez na minha vida que eu pintei, porque ele me fez acreditar que eu era um pintor. Mas eu tinha um negócio com aquele meu irmão. Eu lembro que na igreja nós tínhamos uma bandinha para a gente cantar no final do ano, e ele tocava um tambor e eu o prato. Eu tocava meu prato olhando para o tambor dele, porque o tambor dele era melhor do que o meu prato.
E eu lembro que eu fiz uma bagunça com a líder daquele coral, porque eu queria o tambor do meu irmão. E ela foi lá com muito jeito, convenceu ele a me dar o tambor. E ele ficou com o meu prato. E eu comecei a tocar o tambor. E ele o prato. E eu comecei a olhar para o prato dele. O prato dele era melhor do que o meu tambor. No dia da apresentação eu estava fazendo a maior bagunça. Até que de repente eu fui arrebatado para atrás da igreja e tomei uma surra e voltei e toquei meu prato do jeito que eu deveria tocar. Mas eu tinha um problema seríssimo. Tudo que alguém fazia era melhor do que eu. Eu não sei se você já sentiu assim, mas é horrível. É horrível. Tudo que você faz parece que não tem valor. Por mais que alguém diz, ei, você é talentoso. Por mais que alguém diz, ei, você é maravilhoso, maravilhosa. Por mais que alguém diz, ei, essa comida que você faz é muito gostosa. Você diz, ah não, você está falando isso só para fazer média comigo. Você não acredita. Precisamos de mudanças dentro de nós mesmos. Em nome de Jesus, que Yeshua HaMashiach, aquele que tem o bálsamo de Gileade, possa derramar esse bálsamo nessa manhã e entre no coração de cada um de vocês. E toda imagem distorcida que foi plantada na sua vida por palavras que você recebeu num dos momentos importantes da sua vida, por todo nível de imagem negativa plantada pelo diabo através de alguns instrumentos de autoridade na sua vida, seja quebrado em nome de Jesus, e você possa ser restaurado para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Próxima chave: o segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Eu vou falar mais uma vez. O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós seguimos, determina aquilo que nós vamos ser. A nossa rotina diária. Se a nossa rotina diária é focada, lembra que nós falamos que o foco da sua vida vai determinar o seu futuro? Eu preciso ter uma rotina focada. Quando você é alguém que não tem uma rotina estabelecida, você perde, joga fora a moeda mais valiosa que Deus lhe deu, o tempo. O tempo. Há muitas pessoas que perdem grande parte do seu tempo batendo cabeça, perdidos, porque não tem uma rotina para seguir, não tem uma rotina para estabelecer na sua vida. Nós precisamos entender que a minha rotina diária, ela esconde o segredo do meu futuro. A disciplina em ler a palavra de Deus, a disciplina em orar, a disciplina em semear constantemente nas vidas, a disciplina em cumprir os horários pré-estabelecidos, comunhão diária com o Espírito Santo, tudo isso muda a minha história. Se nós, por exemplo, a gente estabelece um TSD, um tempo a sós com Deus, para cumprir TSD você tem que ter rotina estabelecida. Não adianta você fazer o seu TSD na hora que você achar, porque nunca vai dar tempo. Mas se você tiver uma rotina para ter o seu tempo a sós com Deus, para ter um tempo de leitura da palavra, para começar o seu dia buscando a orientação do Espírito Santo, você vai ver que nos seus negócios, na sua vida, tudo vai andar de forma equilibrada. Lembram quando nós fazemos o pré-encontro, que mostra aqueles círculos, aonde Jesus está na minha vida, mas Ele não é o centro, as minhas atitudes totalmente desequilibradas, mas quando Jesus é o centro da minha vida, tudo ao redor fica equilibrado. Tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para o trabalho, tempo para o ministério, tempo para tudo eu vou encontrar. Por quê?
Porque eu passo a ter uma rotina equilibrada. Uma rotina equilibrada. Se você é um empresário, um funcionário, um vendedor, um profissional liberal, que tem uma rotina estabelecida, equilibrada, você vai perceber que a sua vida vai render, que as suas coisas, elas vão se multiplicar. Se você começar a organizar a sua vida, a ser disciplinado, pessoas indisciplinadas, elas perdem tempo, perdem dinheiro, perdem ministério, perdem o sucesso. Podem ter o maior talento do mundo, tem gente talentosíssima que não consegue romper, porque não tem disciplina para estabelecer uma vida organizada. Precisamos organizar. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos um Deus extremamente organizado. Se você olhar a figura da criação, quando Deus ele chega, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e pairava sobre a face da escuridão, das águas, o Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa que Deus colocou ali naquele lugar? A luz. Coloque luz na sua vida, faça tudo ficar claro na sua vida, porque quando Deus trouxe a luz, apóstolo, Ele percebeu tudo que estava em falta, Ele percebeu tudo que precisava fazer. Então a primeira coisa que Ele disse: haja luz. Quando a luz vem, ela escancara nossas vidas. Eu não sei se você está percebendo, mas esse seminário está trazendo luz de Deus sobre a vida de muitas pessoas aqui. É uma forma de Deus dizer: olha, é assim que está a sua vida, agora vamos colocá-la em ordem. Quando a palavra entra em nós, ela traz luz na nossa vida. Ela traz luz na nossa vida. E quando nós colocamos luz, nós vemos tudo. Ponha luz na sua empresa, ponha luz nos seus negócios, ponha luz na sua vida profissional, ponha luz no seu ministério, ponha luz na sua vida. Traga a luz para você começar a fazer um diagnóstico de como você está. A luz, ela traz um diagnóstico, e de acordo com esse diagnóstico, nós podemos tomar atitudes. Quando Deus teve um diagnóstico real da situação do planeta, e é bom entender que Deus não criou ali o caos se tornou porque o Senhor, Ele precipitou Lúcifer e seus anjos céu abaixo, a terra entrou num cataclismo, então a terra perdeu a forma, e agora Deus põe luz. Você imagina, Gisá, Deus fazendo um diagnóstico. A luz nós podemos chamar de a consultoria, né? Deus foi: olha, está precisando disso. Agora o que Deus faz? Tendo o diagnóstico, Ele começa a agir, e Ele começa a fazer separação entre dia e noite, água de cima, água de baixo. Deus vai organizando a terra, até que no sexto dia a terra está preparada para receber o homem, e Deus coloca o homem na terra. Deus fez tudo perfeito para que o homem vivesse da melhor forma. Deixa eu lhe falar algo: Deus tem interesse que você viva num lugar de delícias e de bênçãos, amém? Deus sonha com que o seu lugar de trabalho seja o melhor lugar da terra, que o seu ministério seja o melhor, que a sua casa, a sua família seja a melhor casa, a melhor família. Ponha luz nas suas finanças e perceba por que todo mês, quando você fecha, não está fechando o orçamento. Ponha luz aonde que tem desperdício, aonde que tem coisas irrelevantes, porque a gente está sempre pedindo para Deus mandar mais, mas às vezes Deus pode mandar o dobro, nós ainda vamos continuar devendo, vamos continuar perdendo. Por quê? Porque muitas vezes é a forma de administrar nossa vida que está errada, é a forma de administrar nossas finanças, a forma como você lida com o dinheiro mostra o seu caráter. Então isso é muito importante, porque muita gente lida com o dinheiro de forma totalmente equivocada, lida com o dinheiro de forma emocional e não inteligente. Traga luz,
Traga luz e estabeleça uma rotina. Talvez sua empresa esteja sofrendo pela forma como você está administrando, o jeito que você está administrando. Não é por ataque do inimigo, nem porque Deus não está abençoando. Os seus negócios talvez não estejam fluindo porque você não trouxe luz. Será que aquilo que você está produzindo, aquilo que você está fazendo, é alguma coisa rentável? Ou aquilo que você está produzindo não é uma direção boa? Você precisa mudar. Ponha luz no seu ministério, porque quando nós trazemos luz, nós estabelecemos uma rotina. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina todas as coisas. Ele é um grande mestre para as nossas vidas. Amém? E a 12ª chave: o que entra em você determina o que sai de você. Vamos falar juntos? O que entra, a boca fala do que está cheio, e o coração é cheio daquilo que ele ouve. A fé ou a dúvida vem pelo ouvir. Entendeu? Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou gerando fé. Imagine que alguém gosta de ouvir fofoca. O que ele vai ser no final do dia? Fofoqueiro. Eu gosto de ouvir fofoca. Ele vai ser fofoqueiro. Mas se alguém gosta de sentar numa roda de mestres, ele vai se tornar um mestre. Gosta de ouvir coisas relevantes. Gosta de ouvir coisas relevantes. Eu conheço uma senhora que toda vez que ela me encontra, ela quer me contar uma catástrofe, porque ela passa o dia inteiro ouvindo o Marcelo Rezende, o Datena, o não sei quem. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso. Você sabe o que aconteceu em tal lugar? Eu não sei, não quero saber. Mas você precisa ficar informado. Eu preciso ficar informado com o que eu acho relevante. Quem matou fulano, estripou não sei quem, arrancou a tripa do outro, tirou os olhos, a cabeça, botou na mala, eu não quero saber. Ela vive apavorada. Se dá um trovão, ela diz, você viu o que aconteceu em São Paulo? Eu não moro em São Paulo. A chuva alagou tudo. Eu não moro em São Paulo. Eu moro em Avaré. Mas a pessoa está se alimentando todo o tempo do quê? De notícias ruins. Que tipo de esperança uma pessoa dessa pode ter? Ela vive assombrada. Ela vive assombrada. Se ela anda na rua e vê um motoqueiro, ela já acha que vai ser assaltada. Motoqueiro é assalto. Então todo mundo que tem moto aqui é assaltante. Vocês estão entendendo a loucura que chega? Se vê um carro preto, aquele carro preto ali deve ter bandido dentro. Então, queridos, não compre carro preto. É o Uber. Vocês estão entendendo? Aquilo que entra em mim vai sair de mim. Quando eu encontro alguém, sabe o que eu tenho para falar? As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas que Deus preparou para aqueles que o amam, porque eu estou me enchendo disso. Eu não quero saber, queridos, o que o diabo está fazendo. Tem muitos teólogos, pastores, profetas na internet que só estão profetizando desgraça. Eu não quero me alimentar disso. Eu não preciso me alimentar disso. Eu não preciso alimentar disso. Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos. Tem gente hoje que vive falando: a igreja agora só fala de prosperidade, não fala de salvação. Queridos, quando a igreja falava da miséria, que o crente tinha que ser miserável, já tinha gente que não queria saber de evangelizar. Então o problema de evangelizar ou não evangelizar não tem nada a ver com prosperidade. É que tem pessoas que ficam o tempo todo arrumando problema. A igreja nunca está bem. Para muita gente a igreja nunca está bem. Nunca está bem. Por quê? Porque só se enche daquilo que não dá esperança. Daquilo que não dá esperança. Então nós precisamos entender algo, queridos. O Espírito e a noiva dizem: vem. E isso desde que o Messias saiu. E essa deve ser a nossa oração: Maranata, Jesus. Mas enquanto o noivo não chega, nós vamos nos preparar e viver para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Vamos viver o reino de Deus aqui na terra. Vamos glorificar o nome dele aqui na terra. Vamos bendizer o nome dele aqui na terra. E vamos viver como filhos do rei aqui na terra. Posso ouvir um amém? Amém. O que você enche o teu coração é aquilo que vai sair da tua boca. A palavra profética que nós temos no ano da reforma: esse será um ano difícil para o ímpio, mas um ano de grandes bênçãos para o justo, amém? E já está sendo um ano difícil para o ímpio. Então não olhe para o ímpio, olhe para o justo, olhe para o que Deus está fazendo, porque nós temos promessas de Deus. Vamos encher o nosso coração da palavra, daquilo que nos dá esperança. O apóstolo René deu uma palavra para nós esses dias: orem pelas grávidas das nossas igrejas, porque o Zika vírus pode atingir qualquer pessoa, mas aqueles que o Senhor escolheu estão guardados, selados pelo sangue de Jesus. Nós somos profetas. Nós somos profetas. As nações já estão padecendo por falta de natalidade há muito tempo. O que está por trás disso tudo é um medo para que não haja multiplicação de crianças, que o mundo envelheça. Mas nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos nos levantar como voz profética, porque já tem pastores dizendo que a solução é liberar o aborto, é liberar Moloque para matar crianças no útero da mãe. Estão entendendo isso? Homens de Deus que perderam a esperança estão adquirindo o mesmo discurso de todos. O que está por trás disso tudo é uma ação maligna de um espírito chamado Moloque. Sabe como que Moloque recebia o sacrifício de milhares e milhões de crianças? Colocava uma criança na barriga de um touro de metal e ateava fogo ali naquela barriga, ali embaixo, e aquilo ia esquentando, e as crianças morriam gritando, desesperadas, sacrificadas, e assim aquele demônio se alimentava de milhares de sangue inocente. A forma que Moloque está trazendo nesses últimos tempos é através do aborto, transformar o útero de uma mulher numa sepultura para uma criança que está nascendo. Olha que coisa terrível desse Zika vírus. Quando ele entra no corpo de uma pessoa, a predileção dele é a criança que está sendo gestada. Como nós vamos nos levantar contra isso? Nós somos profetas de uma geração aonde tem a marca do sangue do Cordeiro. O diabo não pode tocar. E nós temos que ungir nossas grávidas, profetizar sobre elas e declarar que esses filhos que nascem serão profetas do Senhor para a glória do Deus de Israel. Uma geração
de profetas e profetisas sendo geradas em meio à catástrofe. Se Joquebede tivesse se amedrontado com o decreto de Faraó, ela não teria gerado o libertador de Israel. Porque aquela mulher teve filho num tempo em que ter filho era ameaçador, não é verdade, apóstolo Jair? Se o menino fosse homem, ele ia ser jogado no Nilo, ele ia ser alimento dos crocodilos, de Leviatã. Mas aquela mulher engravidou, aquela mulher teve seu filho, aquela mulher guardou seu filho, e aquele filho se tornou o libertador de uma nação, porque ela não deu ouvidos às vozes. O que nós ouvimos é aquilo que nós nos alimentamos, e será aquilo que nós vamos falar. Então, se alimente daquilo que lhe dá esperança. Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Renova a sua mente. Amém? Como fazemos para que a escuridão saia? Nós ligamos a luz. A entrada da luz expulsa a escuridão. Focalize na palavra de Deus entrando em você, pois quando a fé entra, a dúvida sai. A Bíblia é a luz, a palavra é a luz. Deixa a luz entrar dentro de você, deixa as trevas sair de dentro de você. Encha a sua mente, encha o seu coração da palavra de Deus. E eu aqui quero finalizar esse momento dizendo para você: não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, faça tudo quanto nele estiver escrito, e assim farás prosperar o teu caminho, e serás feliz em tudo aquilo que fizer. Amém? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Seja forte e corajoso, não desanime, se encha da força de Deus. Se os dias são maus, nós temos um Deus que nos guarda em todo o tempo. Amém? Nós temos um Deus que nos guarda. O apóstolo Paulo já dizia há quase 2000 anos atrás que não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para resistir firme, e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Tomem. A primeira parte dessa armadura é capacete da salvação, guardar a mente. Diga comigo: a minha mente guardada em Cristo Jesus. Amém? E o último, oferta de sacrifício. O que é uma oferta de sacrifício? É uma instrução, é uma instrução de Deus. Toda oferta de sacrifício parte do princípio de entregar aquilo que me faltará, ou até mesmo que ainda não tenho. Toda oferta de sacrifício parte de uma decisão de Deus em pedir algo que nos custe, ou um voto feito diante de Deus pelo sacrificador. E disse Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Toda oferta de sacrifício tem o poder de gerar uma colheita imediata, ou até mesmo antecipada. O cordeiro para o sacrifício de Abraão já estava lá no Monte Moriá, mas ele só pôde ver quando ele colocou o seu filho no altar. Quando ele colocou o filho no altar, Deus disse: não precisa, porque eu já tenho o cordeiro. Por isso Abraão, quando subiu, ele disse: no monte do Senhor Deus proverá o sacrifício. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, enquanto estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo, foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel
saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até Betcar. 1 Samuel foi quando a arca voltou. A Bíblia diz que quando eles estavam celebrando, o inimigo chegou. E quando o inimigo chegou, o povo disse: Samuel, faz alguma coisa por nós. E ele pediu o holocausto, ele pediu o sacrifício. Samuel sacrificou. Samuel não orou, ele sacrificou. E logo depois que ele sacrificou, ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus, porque Deus trovejou contra os inimigos no altar do sacrifício. Aqui nós finalizamos esse seminário, e eu espero que você tenha recebido uma renovação de mente esses dias, e que você guarde uma palavra que para mim é chave nesse seminário: aquele que segue instruções alcançará as promessas de Deus para as suas vidas. Quando você precisa de um milagre, siga instruções, porque o que Deus vai lhe dar é instruções à sua vida. Sentado, feche os seus olhos. Querido Pai, eu oro nesta manhã te agradecendo. Esses 2 dias foram muito maravilhosos. Esses 2 dias nós ouvimos a Tua voz. Senhor, nesses 2 dias a Tua palavra entrou em nossas vidas, meu Pai. Mas nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes dela. Ajuda esta geração a ser praticante, e nos leve a viver dias tremendos de reforma, Pai. Eu abençoo a vida do apóstolo Jair, da apóstola Edna, a vida do Samuel, Pai. E eu quero nesta manhã, Pai, declarar sobre a vida do Samuel a unção para entrar no sacerdócio. Eu quero hoje, ó Deus, declarar em nome de Jesus, ó Pai, a unção na vida deste homem para ser um líder ungido, pastor nesta igreja, e que ele seja uma porta que se abre, Pai, para os ministérios nesta igreja, Pai. Senhor, eu abençoo a família do Samuel, a Camila, a Rebeca, a família do apóstolo Jair, essa família sacerdotal, meu Pai. E eu oro para que a glória do Senhor os envolva, Pai. Eu oro por cada um dos 12, por cada líder, cada discípulo, e declaro que o ano da reforma é ano de cura dentro dessa geografia, Pai. É ano para trazer cura, Pai. Eu oro pelos discípulos, ó Pai, pelos líderes feridos que se extraviaram, para que os seus corações retrocedam e possam encontrar em Gileade a cura do Senhor. Que saiam do engano e a luz do Senhor venha sobre eles, ó Pai. Declaramos que são vidas preciosas e precisam da Tua cura, meu Pai. E desde já nós profetizamos sobre eles o retorno como do filho pródigo, para encontrar de novo vestes limpas, meu Pai, anel de selar, para encontrarem de novo, ó Pai, sandálias, meu Pai, e o Teu reino seja glorificado em festa, Pai. Eu oro pelos pródigos que não saíram e estão aqui dentro, para que mudem sua mentalidade, para não se perderem, meu Pai, e que seja o melhor ano de Deus para esta igreja, para a nossa regional, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Bendizemos o Teu santo nome, meu Pai, e Te honramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Durante essa adoração, e essa canção é linda, pode ir. Essa canção nos lembra do tempo que tudo começou.
Você que quiser fazer uma oferta de sacrifício, você vai prepará-la e até o final dessa ministração você vai plantar esse sacrifício. Terminando essa ministração, nós vamos orar e abençoar a vida de cada um de vocês. Eu creio que nesses dias Deus vai mudar a sorte de muita gente aqui. Quantos entendem isso? Eu creio que as instruções de Deus são para mudar a nossa vida. Eu sempre fui um semeador, mas quando eu descobri o poder de um sacrifício, eu fui além e a minha vida foi transformada. Foi o poder de um sacrifício que liberou para a nossa igreja o templo que hoje nós temos. Eu não entendia isso, eu não compreendia isso, eu não aguentava mais viver pagando aluguel, eu não aguentava mais viver naquela situação, mudando de lugar em lugar. E Deus preparou o melhor para nós. E foi um domingo, depois de um sábado, sacrificando no altar, que eu recebi a notícia que nós estávamos ganhando o prédio da igreja que nós estamos hoje. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, amém? E eu tenho visto coisas grandiosas durante a adoração. Se você tem esse entendimento, você vai pegar um envelope onde tiver e faça um sacrifício ao Senhor. Se não, receba tudo aquilo que você recebeu hoje no seu espírito e ande na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, amém, aleluia, Jesus.